a mestre de cerimônia do evento e estarei com vocês durante toda a 9ª Plenafisco, plenária nacional do Fisco Estadual e Distrital, uma realização da FENAFisco e do Sindifisco-PE. Gostaria de informar que todo o nosso evento está sendo gravado, tá? Som e imagem, e será disponibilizado no canal da FENAFisco no YouTube. Uma outra informação que eu gostaria de dar é que a frequência de vocês está sendo realizada através da leitura do crachá na entrada do auditório. Então, é muito importante que todos vocês passem o crachá, tá certo? Porque o certificado será disponibilizado por e-mail, tá? No e-mail que vocês informaram, com pelo menos 75% de participação. Informamos que as perguntas do painel deverão ser feitas através do QR Code que estará exposto no painel à frente e serão realizadas dentro do tempo previsto. As demais perguntas serão encaminhadas aos painelistas, que responderão posteriormente. O painel que assistiremos agora tem como tema tributação, recortes de gênero e raça, e discutirá como as políticas tributárias praticadas impactam diferentes grupos sociais. Especialistas analisarão as desigualdades presentes no sistema tributário e as consequências sociais, propondo caminhos para uma tributação mais justa e inclusiva. Convidamos a moderadora do painel, a senhora Patrícia Correia Leal, auditora fiscal do Tesouro Estadual de Pernambuco e atualmente ocupa a diretoria de formação adjunta do Sindifisco-PE. Convidamos como painelista a doutora Luciana Grassano. A doutora Luciana tem mestrado e doutorado em Direito pela UFPE, com estágio pós-doutoral na Universidade de Bolonha, Itália. É professora titular da graduação, procuradora do Estado de Pernambuco e ex-diretora da Faculdade de Direito do Recife. Convidamos também como painelista a mestre em Gestão Social e pedagoga Benilda Brito. Mulher negra, lésbica, quilombola de axé. Griot da Múqua Consultoria e Assessoria Interdisciplinar, consultora da ONU Mulheres e Pacto Global, ativista pela educação Malala Fundi, Nzinga, Movimento de Mulheres Negras em Minas Gerais, coordenação executiva da plataforma Jéssica. Atua em vários conselhos. Conselheira deliberativa Serenas, Garantia de Direitos para Meninas e Mulheres, Conselho Deliberativo Ethos, Comitê Consultivo Movimento Raça é Prioridade, conselheira do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Conselho de Desenvolvimento Econômico-Social Sustentável da Presidência da República, Conselho Consultivo, Revista Casa Comum. Convidamos também a painelista, a socióloga Kátia Maia. Mineira com vasta experiência na sociedade civil brasileira e internacional, diretora executiva da Oxfam Brasil por 9 anos, encerrando seu mandato em abril de 2024. Antes disso, atuou por 12 anos na rede Oxfam, tanto no Brasil quanto no exterior. Foco das desigualdades econômicas sociais de gênero e raça no Brasil. Acompanha e participa ativamente de discussões nacionais e internacionais sobre o sistema tributário. Atualmente faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social
e sustentável, CDESS, criado pelo Presidente da República. Convidamos a debatedora do painel, Débora Amoras. Fiscal de Receitas Estaduais do Pará, diretora de comunicação da Sindifisco Pará. Nesse momento, eu passo a palavra para a moderadora do painel, a senhora Patrícia Leal. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Luciana. Bom dia, Benilda. Bom dia, Kátia. Bom dia, Benilda. Desculpa, conheci as queridas hoje. Bom dia, Débora. É uma honra estar aqui acompanhada dessas mulheres maravilhosas, cujos currículos vocês acabaram de conhecer, extensos e admiráveis, né? E diante de uma plateia de colegas de todo o Brasil. A gente sempre ouve falar que o Brasil é um país de desigualdades escandalosas. Somos desiguais na distribuição de renda, no acesso à educação, no acesso à saúde, temos desigualdades sociais, regionais. Sabemos também que temos um sistema tributário injusto, regressivo, que tributa excessivamente o consumo e pouco a renda. Pois bem, neste painel, conheceremos como a tributação atinge desigualmente parcelas expressivas da nossa população. Cada painelista terá 20 minutos para fazer a apresentação e, após, abriremos um espaço para perguntas e debates ao final da exposição total, das três, né, das três painelistas. Com a palavra, Luciana Grazano. Bom dia a todos, a todas. Tive que me levantar, que isso é vício de professora, a gente passa a vida toda falando em pé. Então, eu peço licença à mesa aí formada por essas mulheres maravilhosas, como a Patrícia já mencionou, e cumprimento, como boa pernambucana, todos vocês, desejando boas-vindas para aqueles que vêm de outros estados da nossa federação. Nós temos aqui Minas Gerais, Bahia, Pará representados, e é uma felicidade muito grande para a gente recebê-los, né? Então, assim, eu queria inicialmente fazer uma fala de parabenização, realmente uma congratulação à plenária do FENAFISCO pelo tema que trouxe à discussão esse ano, né? Então, o tema da plenária é o protagonismo da mulher na política, na administração pública e no sindicalismo. Extremamente importante a gente ressaltar esses papéis sociais da mulher. E devemos ressaltar sempre e todos os anos, todos os momentos, né? Esse ano, por exemplo, a gente teve uma recente alteração, e aí eu falo na perspectiva jurídica, do tratamento jurídico do feminicídio, né? A gente está em 2024 e a gente precisou, no âmbito jurídico, agravar as penas para o feminicídio. E por quê? Porque o crescimento da criminalidade, do homicídio contra mulheres, pela condição sua de mulher, só faz crescer todos os anos. Então, lá em 2015, a gente teve uma lei que qualificou, né, uma lei qualificadora do homicídio, atribuindo, na verdade, uma penalidade, né, quando o homicídio ele tinha essa qualificação de atingir mulheres, né, pelo simples fato de serem mulheres. De 2015 até hoje, até o ano 2023, mais de 10 mil mulheres foram mortas, foram vítimas de feminicídio, né, ao ponto que esse ano, em 2024, o feminicídio passou por uma lei, a Lei 14.994, que é super recente, eu acho que vocês devem ter acompanhado na imprensa, a ser um crime autônomo. Hoje, o feminicídio está lá no Código Penal, no artigo 121-A. Comete feminicídio quem mata uma mulher por razões da condição do sexo feminino. E a pena passou a ser uma das mais severas do ordenamento penal brasileiro, reclusão de 20 a 40 anos. E por que isso, gente? Porque esse crime, né, essa
opressão, inclusive contra a própria vida da mulher, pela sua condição da mulher, e por pessoas tão próximas, como maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, inclusive pais, continua acontecendo e crescendo a cada ano. Então, é por isso que é tão importante a gente trazer para uma plenária de um organismo, né, social, como é, na verdade, o FENAFISCO, a Federação Nacional do Fisco, a inclusão e a discussão desse debate tão relevante e trazê-lo para a perspectiva da tributação. Porque o direito penal, por si só, ele não vai ter o poder de transformar as bases sociais que legitimam a opressão e a violência de gênero. O direito tributário, as políticas fiscais têm um papel extraordinário no que diz respeito a essa luta contra a opressão de gênero e, muito propriamente, o próprio painel colocou de gênero e raça. Na verdade, essa discussão do papel da mulher na sociedade e também na ordem jurídica, ela deve ser feita em todos os âmbitos, né? Eu tratei para vocês agora, inicialmente, o exemplo do direito penal, que a gente teve um avanço, apesar das discussões em torno da agressividade da penalização, mas que não basta só o ordenamento penal. A gente precisa, na verdade, trazer para as políticas tributárias, tanto de arrecadação como para as políticas fiscais de despesa pública, o olhar, na verdade, para essa condição social da mulher negra e da mulher pobre em nosso país, que é extremamente onerada pelo nosso sistema tributário. Então, eu queria, inicialmente, fazer uma fala, que vai ser uma fala de contextualização. Eu tenho aqui uma educadora, uma socióloga, que vão falar logo depois de mim, mas eu queria trazer uma contextualização para dizer por que é importante o recorte de gênero e raça quando a gente discute a tributação e as políticas fiscais que vão instituir a base de arrecadação para o nosso Estado fiscal. A gente sabe que a gente vive num Estado que é financiado por nós mesmos, pelos cidadãos, a partir do pagamento de tributos. Então, por que a gente precisa incluir nessa discussão o papel social da mulher numa perspectiva de gênero, de raça e de classe? E eu queria fazer isso, né, para fazer isso, eu poderia trazer aqui a voz, né, de algumas pensadoras, filósofas, sociólogas negras, que nós temos muitas no nosso país, como a Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez, mas eu vou preferir trazer a voz. Eu, como professora, sou professora da graduação, do mestrado e do doutorado em Direito aqui da UFPE. E eu queria trazer a voz de uma aluna negra da nossa Faculdade de Direito do Recife, Fernanda Pessoa Alves da Silva. Ela foi minha orientanda de graduação, ou seja, tem 20 e poucos anos, deve ter 22, 23 anos, e a gente hoje está no Brasil com um movimento muito forte de discussão em torno da tributação e gênero. Inclusive, nós temos um congresso internacional que funciona já no terceiro ano, que é sediado em vários estados da federação. Esse ano nós estaremos lá no Pará, que se chama CONITEG, né? Então, é um movimento muito forte, já hoje, nas faculdades de Direito e nas discussões, nas linhas de pesquisa do direito tributário. Não sei se eu já disse o nome dela, mas ela se chama Fernanda Pessoa Alves da Silva. Tá? E eu fiquei muito encantada com o trabalho de conclusão do curso dela, porque ela abordou a tributação, né, trazendo esse enfoque de gênero, em especial de raça, numa perspectiva histórica, né? E o tema do trabalho dela foi a transição da mulher negra de mercadoria tributável para contribuinte no Estado brasileiro. E eu achei muito interessante a perspectiva dela, porque ela trouxe justamente a história, né? E é uma história nada honrosa para nós como sociedade, como país. Né? Então, no período escravocrata, legislações previam a instituição de impostos e taxas sobre os escravizados. No período da escravidão, a mulher negra desempenhava o mesmo papel de produção dos homens negros. Né? Elas tinham aquelas mesmas jornadas pesadas de trabalho, os abusos físicos e, pior, sofriam também abusos sexuais. Né? Todos nós sabemos disso e nós precisamos sempre resgatar essa história para poder ela não se repetir, também para poder nós, como sociedade, procurarmos o meio de repará-la.
Então, indiscutivelmente, naquela época da nossa história, lá no século XIX, as mulheres elas eram vistas, né, como peças, mercadorias que sofriam tributação. Né? A gente conhece o caso dos impostos, como meia-cisa, que incidiam sobre os escravizados, a taxa dos escravos, instituídas em 1883, que era uma taxa anual paga pelos habitantes das cidades e vilas em razão de cada escravo nelas possuídos. Né? Então, assim, veja que a condição da mulher e do negro escravo, naquela época, era a condição realmente de objeto e, na perspectiva da tributação, era algo sobre o que incidia a tributação. Esse portanto, na verdade, um fator, eu quis trazer esse fator aqui para essa plenária para ressaltar a importância do FENAFISCO, né, de colocar a mulher negra como sujeito de discussão. Tá? Então, essa é uma parte de um resgate, né, que nós, como sociedade, precisamos fazer. Então, inclusive, nesse trabalho de conclusão, é muito interessante, a Fernanda ela chama a atenção, e aí já numa perspectiva de despesa pública, da ausência dessa despesa pública, sobre a Lei Áurea, né, que tinha 2 artigos apenas, somente 2 artigos. O primeiro artigo declarava extinta a escravidão. E o segundo artigo revogava as disposições em contrários. Era isso. Então, essa foi, na verdade, a lei, a norma jurídica que deu liberdade aos escravos, né? Ou seja, sem nenhuma previsão de reparação. Então, as discussões na época eram, na verdade, inclusive foram criados tributos na época para instituir, na verdade, um fundo para compensar os então senhores de engenho em relação à perda, na verdade, da propriedade de seus escravos. Os escravos eles foram reintroduzidos, né, com sua liberdade, mas sem qualquer perspectiva de inclusão social. A gente precisa dizer isso, precisa afirmar e precisa entender que, como sociedade, nós continuamos, na verdade, projetando esse mesmo desenho de coisas. E esse espaço daqui é fundamental e é essencial, e a preocupação de trazer isso para uma plenária do FENAFISCO tem tudo a ver com a história, inclusive, do financiamento, né, do início do financiamento do nosso país. Então, veja que, na Constituição de 91, essa lógica, na verdade, excludente em relação aos negros, e aí negros e negras, né, permanecia numa perspectiva de que era negado a eles o direito de voto. Por quê? Porque era vedado o direito de voto a quem era analfabeto. Né? Então, é evidente que você, a partir de uma situação de escravização, você não tem a educação para deixar de ser analfabeto. Então, os termos da exclusão continuaram, né, ao longo de tantas décadas e de tanta história do nosso país. Mas a verdade é que todos os ciclos econômicos do Brasil, o pau-brasil, o açúcar, o café, o ciclo do ouro, foram sustentados pelo sistema escravocrata. E nós continuamos reproduzindo essas funções sociais em nossa sociedade. Então, quando a gente pensa em mulher negra, como diz a Lélia Gonzalez, nós continuamos, né, feitas ressalvas extraordinárias, como a presença aqui da nossa palestrante e de tantas outras mulheres negras brilhantes e incluídas, graças a Deus, pela educação, né, nós continuamos com um sistema extremamente opressor e a mulher negra continua sendo, na verdade, a agente, o ator, né, dos trabalhos domésticos e daquela condição de ser a mulata, que continua colocando essa mulher numa condição de objetificação. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos retirar essa condição e colocar a mulher negra numa condição de ser sujeito de direitos e sujeito, na verdade, de espaços de fala. Então, mais uma vez, o meu registro, né, da alegria de estar num congresso do Fisco, né, do Fisco de todo o Brasil, fazendo uma discussão tão relevante e tão importante para a política fiscal. Tá?
Então, a gente aqui está fazendo uma discussão importante para o delineamento do nosso sistema tributário. Por quê? Porque os negros e as negras, no passado, fizeram parte, na verdade, desse sistema na condição de objeto, de coisa sobre o que recaía a tributação. Mais uma forma aí de se financiar o Estado brasileiro através, né, da figura aí da produção dos negros e das negras do nosso país. Então, indiscutivelmente, o caminho, na verdade, para a gente tirar esse estado de coisas, acima de tudo, é a educação, né? Foi por isso que eu quis trazer também a fala da minha aluna lá, Fernanda, da Faculdade de Direito do Recife. Nós precisamos trazer essa discussão para as universidades, e a forma de fazer isso é justamente incorporando nas universidades, né, as pessoas negras e negros do nosso país. Isso nós conseguimos já há alguns anos, né, com a política de cotas, né? Então, eu estou na Universidade Federal de Pernambuco há 30 anos. Eu sou professora de lá, primeiro substituto, depois efetiva. Hoje eu sou professora titular, que é o último cargo da carreira. Fui diretora da Faculdade de Direito do Recife, muito jovem, a primeira mulher eleita, aos 33 anos de idade, no ano de 2007. Tá? E eu presenciei na universidade uma mudança de cor extraordinária, né? Eu me recordo que, na minha época, como aluna, a grande discussão e reivindicação dos movimentos sociais eram, dentro da faculdade, de alunos, era o estacionamento, né? Então, ampliação de vaga de estacionamento. E essa realidade mudou extraordinariamente, porque os nossos alunos hoje, por conta das cotas, são alunos, na verdade, que vêm de uma diversidade que não existia anteriormente, né? Então, foi uma política de inclusão social muito importante em termos de educação, em termos de conseguir ampliar esses espaços e incorporar, na verdade, as falas, as presenças da nossa sociedade com mais diversidade de gênero. Já existia, porque eu costumo dizer que a principal política pública do nosso Brasil, do nosso país, para a inclusão de gênero foi o vestibular, né? Então, a inclusão de gênero na universidade já existia desde sempre, desde que foi instituído o vestibular, porque nós temos mérito, tá? Mas, acima de tudo, para a inclusão, na verdade, da população mais pobre e da população negra em nossas universidades. Então, trazendo, na verdade, um pouco, eu sei que eu acho que eu já tenho poucos minutos, eu vou falar só rapidamente no contexto da tributação, né, em torno desse tema. O que é que acontece? Como é que a gente tem o nosso sistema tributário hoje? Extremamente regressivo, como a Patrícia já falou, que tributa muito mais o consumo e menos a renda, mas tributa muito a renda de quem tem pouco. Por quê? Porque as faixas, na verdade, das alíquotas, elas são pequenas e elas atingem bases imponíveis que são também bases que terminam em menos de R$5.000. Então, eu costumo dizer que a tributação da renda no Brasil é progressiva só para quem é pobre, né? Porque não dá para você dizer que uma pessoa que tem uma renda mensal, né, de até R$5.000, que vai se sujeitar a uma alíquota de 27,5% de imposto de renda, é uma pessoa rica, né, ou então uma pessoa classe média alta. Tá? Então, a gente tributa muito mal a renda, a gente tributa muito mal o patrimônio e a gente tributa excessivamente o consumo em nosso país. Tá? Isso é um fato em relação a que não se pode negar, porque isso está expresso em vários dados produzidos, tanto pelos fiscos estaduais como pelo fisco federal. Então, se a gente for olhar os relatórios dos grandes números da Receita Federal, a gente vai ver que as altíssimas rendas são muito mal ou quase nada tributadas em nosso país. Tá? Nós passamos, num passado muito recente, uma situação absurda de nós termos uma tabela de imposto de renda que passou 7 anos sem ser reajustada. E a quem isso mais fere, gente? As pessoas que estão nas classes mais populares e na base de nossa pirâmide social. Tá? 7 anos sem reajustar bases imponíveis que são baixas. O que é que isso quer dizer? Que as pessoas mais pobres, a cada ano, entravam mais para financiar o Estado brasileiro através de uma renda que era já insuficiente para a sua subsistência. A gente, no direito, tem o que a gente fala de mínimo existencial.
O mínimo existencial não é e nunca foi protegido, tá, em nosso ordenamento, em especial no que diz respeito à tributação da renda. Tá? Então, as altas faixas de renda, elas são muito pouco oneradas pela tributação da renda, enquanto, cada vez mais, as faixas, né, baixas e médias, na verdade, de renda, elas são excessivamente tributadas. E aí some-se a isso o quê? Uma tributação do consumo elevada, né, que antes sequer a gente contava com a perspectiva de um cashback ou então de uma desoneração nacional da cesta básica, né? E, evidentemente, que um sistema tributário desse não realiza, né, os princípios e os valores da nossa Constituição. Agora, com a reforma tributária, nós temos inseridos em nosso ordenamento 2 novos princípios, que é o da justiça tributária, né? Então, está lá na Constituição da gente, e tem um outro princípio que diz que as novas legislações elas vão ter que se opor à regressividade do sistema tributário brasileiro. Tá? Então, são vetores, são valores que estão em nosso ordenamento hoje, que visam justamente mudar esse estado de coisas, tá? Modificar o nosso sistema tributário, que é regressivo, que é injusto, que não realiza a equidade, muito menos a capacidade contributiva, para poder nele englobar todo o colorido da nossa sociedade e não continuar onerando tanto as mesmas classes, os mesmos gêneros, as mesmas raças. Tá? Então, assim, essa interseccionalidade que a gente chama, esse viés interseccional de olhar, na verdade, a perspectiva não apenas de gênero, como também de raça, necessariamente engloba também classe, porque a gente sabe que no Brasil, acima de tudo, quem é pobre é mulher e é negra. Acima de tudo. Tá? Então, fica aqui, já está avançando o meu tempo, né, o fim do meu tempo, faltam 18 segundos para eu concluir, eu não gosto de tomar muito a atenção de vocês. Queria deixar o registro do meu agradecimento pelo convite que recebi, em especial ao querido amigo e ex-orientando de doutorado Gabriel Brick, que está aqui também como dirigente, né, do Fisco Estadual do nosso estado de Pernambuco. Foi uma satisfação, uma alegria imensa fazer a abertura desse painel. E agora eu só quero escutar com muita atenção as mulheres que vão suceder aqui a minha fala. Muito obrigada e um bom congresso a todos. Obrigada, Luciana, pelas exposições, que eu acho assim, é um início da gente começar a entender esse assunto, né, sobre como essa tributação atinge desigualmente, né, as parcelas que compõem a nossa população. Eu acho que a gente já está começando a tratar esse assunto tarde, né, mas é sempre bom perceber a necessidade de tocar nesses assuntos. Passa a palavra agora a Kátia, tem 20 minutos. Boa palestra. Muito grande ali, eu sou pequenininha. Vou pegar um passador. Ah, tá. É que tem uma apresentação. Oi. Tem uma apresentação. Ah, começou? Aqui vai à frente, volta, laser pointer. O que é laser pointer? Ah, tá. Vamos dizer que eu não tenho tanta intimidade assim com a tecnologia. Bom, primeiro, bom dia a todas, todos e todes. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou começar fazendo uma coisa que não é muito comum, mas que eu tenho aprendido que é importante. Eu vou me descrever. Se alguém que estiver aqui ou que estiver vendo
online tiver alguma deficiência visual, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, cada vez mais grisalhos. Estou vestindo uma roupa vermelha, uma sandália dourada, uso óculos e tenho 62 anos. A idade é só para, né, complementar, para sentir aqui que o tempo está chegando. Eu queria dizer que eu estou muito feliz, porque quando eu estava diretora da Oxfam Brasil, a gente teve a oportunidade de construir um trabalho muito bacana com a FENAFISCO, junto com o Charles, Glauco, outros membros da diretoria da FENAFISCO. A gente entrou com um processo no Supremo Tribunal Federal, questionando, né, que o sistema tributário brasileiro ele é inconstitucional a partir do que diz nossa Constituição em termos de equidade, né? Ele é um processo absolutamente injusto. Infelizmente, eu não lembro qual juíza que foi, se foi a Carmen, se foi a Rosa Weber, disse que FENAFISCO não podia, porque não tinha o mesmo papel nacional, mas não importa. O importante é que a gente começou a fazer uma discussão muito forte, mexeu bastante sobre a injustiça do nosso sistema tributário, né? Então, e eu aprendo muito com vocês. Imagina, né? Eu nem sou da área, assim, eu sou uma socióloga ativista, militante por anos da sociedade civil, como forma de transformar o nosso país para um país mais justo, mais sustentável. Mas, assim, agora que eu não estou mais na Oxfam Brasil, eu deixei de ser diretora no início do ano, quando eu recebi o convite, eu falei, uau, FENAFISCO, que bacana, eles não esqueceram de mim. Então, eu quero dizer que minha fala aqui para vocês ela é com muito respeito pela competência, pela importância dessa articulação do fisco e pelo papel que o fisco pode ter em termos de transformação social no nosso país. Então, assim, vai ter umas pequenas provocações, mas é com muito respeito e carinho, tá bom? Verdinho para frente. Então, eu vou trazer um pouco aqui, a partir do que Luciana já falou, né? Um pouco, alguns números. Eu fiz apresentação porque número, eu sempre me confundo com os números. Então, eu resolvi colocar para eu não errar, porque, além de tudo, você tem diferentes fontes em relação aos números, então pode ter uma variação, mas nunca uma variação muito significativa. Mas, para quem gosta do mundo bem liberal, o Fórum Econômico Mundial, que talvez seja a expressão máxima do liberalismo econômico no nosso mundo atual, fez um relatório em 2021 chamado Global Gender Report. E, nesse relatório, o Brasil ocupa... Porque 2021, 2 anos e meio atrás, né? Então, bem recente. Aqui na América Latina, nós estamos na 25ª posição, entre 26, em termos de igualdade de gênero. Você vê, o Fórum Econômico Mundial. Antes da pandemia, a igualdade de gênero, a estimativa, era que ela levaria 99 anos para a gente alcançar a igualdade de gênero no Brasil. Depois da pandemia, esse número mudou para 135 anos. Aqui é uma análise do Instituto Matos Filho, que é um dos maiores escritórios de advocacia do mundo, tem um instituto, e é um escritório que trabalha muito com o mundo liberal, né? Então, assim, não tem nada... achei. Não tem viés aqui. Se tiver um viés, é do outro lado, não é do meu. Vou logo dizendo para saber que eu tenho um ladinho, né? O mercado de trabalho no Brasil, aí o Ministério do Trabalho e Emprego, ele mostra que o salário de mulheres é entre 20% e 27% menor que dos homens. O salário das mulheres é 27% menor quando ela está em cargos de direção e de gerência. E as mulheres negras ganham 35% menos que as mulheres não negras, né? Esses números eles são importantes, para depois a gente vai chegar na tributação, tá? Mas só para você ir
colocando na cabeça assim, poxa, ganha 35% a menos, então vai dar menos aqui, nós vamos chegar lá. Na desigualdade de gênero e raça, quando a gente fala de representatividade, gente, a representatividade é muito importante, né? Pensando em representatividade política formal, olha o que está acontecendo no nosso Congresso, já mostra como é importante a representatividade. Olha o que a gente tem lá. Nós temos, mulheres são cerca de 15% do Senado, vale lembrar que somos 53% ou 52% da população brasileira. Nós temos 15% do Senado, e 14% da Câmara dos Deputados. Os não brancos, vamos lembrar que a população negra no nosso país, formada por pessoas pretas e pardas, é 52% ou 53% também, eu não estou com esse número exato aqui. Mas os não brancos, aí a gente colocando a população negra, indígenas, o IBGE tem essa categoria amarelo também. Então, os não brancos são 28%, do que é hoje a Câmara dos Deputados, e 25% do Senado. Então, assim, a representação dos interesses, da visão de mundo, da forma de abordar a problemática do desenvolvimento no nosso país, os desafios sociais, as injustiças que a gente tem, ela está marcada, com todo respeito e carinho, pelos homens brancos poderosos do nosso país. Respeito e carinho para os homens brancos que aqui estão. O Brasil tem a segunda pior representatividade de gênero no legislativo entre os países do G20. Nós estamos liderança no G20, tem G20 chegando aí no final de novembro, mas somos o segundo pior em termos da representatividade de gênero. Segundo o IBGE, para a gente comparar com os vizinhos, né? Argentina, uma crise tremenda. México tem 50% paridade total dentro do Congresso e a Argentina tem 45%. Agora, nas eleições municipais, já saiu o dado de mulheres, 15% são mulheres das eleições dos 7.000 e alguma coisa municípios que a gente tem. Aí a gente pensa no cuidado, né? Porque esse é o invisível. Esse não entra em lugar nenhum, o cuidado. Quando a gente olha para o cuidado, segundo o IBGE, as mulheres gastam, e aqui eu tenho certeza que muitos homens aqui compartilham as responsabilidades do cuidado das tarefas domésticas, né? Porque seria uma decepção muito grande isso não acontecer. Então, o meu pressuposto é que os homens que estão aqui interessados nesse tema, eles estão ali, né? Arrumando cozinha, a casa, lavando banheiro, né? Não? Fazendo almocinho, jantinha, trocando fraldinha do bebê, beleza. Eles são as mulheres gastam 10 horas mais que os homens semanalmente. E a Secretaria Nacional de Cuidados e Família diz que 63% das mulheres com filhos de 0 a 3 anos não estão trabalhando atualmente, porque estão em casa cuidando dos filhos. Aí a gente pega outro tema importante que vai marcando essas desigualdades, que é a violência, né? A Luciana também falou disso. É um dado ali o Conselho Nacional de Justiça tem uma base de dados, e ali você vê que existem, atualmente, entre janeiro e março desse ano, foram feitas 380.735 ações judiciais de violência contra a mulher. 380 mil. A maioria das violências contra a mulher não vai para a justiça. Então, 380 mil foram. E essas 380 mil tratam de violência doméstica, estupro e feminicídio, né? É uma média de 2.500 ações que entram na justiça por dia no nosso querido Brasil. Em 2023, foi ano passado, bem recente, 8 em 10 mulheres sofreram algum tipo de violência diariamente. Eu não vou fazer isso aqui, às vezes eu faço isso, mas eu não vou fazer isso aqui. Mas eu tenho certeza que se a gente falasse para as mulheres levantarem a mão, aquelas mulheres que já foram assediadas, de alguma forma, sexual, ia ter uma grande maioria de mulheres aqui que já passaram por isso. Eu já fui assediada e eu já fui abusada quando eu era criança. Então, assim, isso segue, né? Isso segue. Então, todas nós
temos na nossa carne a experiência do abuso, do assédio. 76% das pessoas assassinadas em 22 foram pessoas negras, pretas e pardas. Esse é o Atlas da Violência de 2024. Então, são dados muito atuais. Nós estamos no século XXI, são dados muito atuais, né? E as mulheres, elas são responsáveis pelas famílias. E aqui nós vamos fazer o gancho lá para a questão da tributação. Quando a gente pensa em Bolsa Família, que não é de menor importância no nosso país, Bolsa Família significa sobrevivência para milhões de pessoas no nosso país. 81% dos cartões do Bolsa Família, eles estão em nome das mulheres. Tá? E ali cortou, mas, se eu não me engano, é 48% de milhões de 48 milhões de lares no Brasil são chefiados por mulheres. 48% dos lares, desculpa, os milhões ali estão errados. E aí, e aqui, para mim, esse ponto eu até pus em outra cor, porque eu acho que ele é muito importante, é a repetição daquele último, desculpa, foi uma falha. Mas os dois primeiros eu já falei, e a cada 10 mulheres chefes de família no Brasil, 6 são negras. E a tributação com isso? O que a tributação tem a ver com isso? Primeiro, como a Luciana já falou, é a falácia do imposto regressivo. Fiquei procurando palavras, me pareceu que falácia caía bem. Aquilo que diz uma coisa é outra, né, para resumir, assim, simplificando. Então, o imposto regressivo é assim, um mal nacional, um mal da nação brasileira. E aí a gente tem um pouco fazer essa conexão desse impacto, e vocês sabem isso melhor que eu. As mulheres responsáveis por família, né, que a gente já falou, então significa que essas mulheres, quando elas recebem, quando elas utilizam, fazem compra, o leite, o pão, está na minha hora? O leite, o pão, né, tudo isso significa que elas vão estar pagando mais imposto proporcionalmente do que os homens e do que quem tem uma renda melhor, né? O imposto sobre os produtos de subsistência, que aí entra a cesta básica, mas entra outras coisas também, ele tem um impacto muito grande para as mulheres e ainda mais para as mulheres negras. E eu trouxe um outro exemplo, que é a diferença salarial, que a gente falou lá no início. A diferença salarial significa que, de alguma forma, as mulheres, as pessoas negras, mas principalmente as mulheres negras, pagam, na prática, né, no concreto, proporcionalmente, mais imposto do que os homens. E aí, aqui era o último, porque agora vem as provocaçõezinhas, né? Com muito carinho e afeto. Não fiquem bravos e bravas, por favor. As mulheres não vão ficar bravas, os homens, talvez, um pouquinho. Primeiro é o seguinte, gente. Vocês têm um papel a cumprir. A verdade é essa. O fisco é forte. Vocês juntam sindifisco, juntam não sei mais o que é fisco, para um pouco com as brigas entre vocês, né? Junta aí essa fiscaiada toda que tem. Vocês têm um poder de influência. Você não pode negar isso, não. Vocês têm entrada no Ministério da Fazenda, pega o Bernardo Api, pressiona o cara. Não tem condições disso, não. Vocês são um ator político importante na construção do futuro do nosso país. Vocês têm capacidade de influenciar, muito mais que nós, ONGs, que estamos brigando aqui. Vocês têm, vocês entram no Congresso, vocês são bem recebidos com parlamentares. As instituições que vocês, porque as instituições são formadas de pessoas. Então, as instituições que vocês que estão aqui representam, vocês têm entrada. Então, não pode deixar a reforma tributária se resumir a uma limpeza de penduricalho e simplificação de imposto de renda. De imposto, perdão, não de imposto de renda. Vamos entrar no imposto de renda agora. Então, o que acontece é que hoje o que foi feito é a simplificação de imposto, e com muitos problemas.
Porque, se bobear, a gente vai pagar mais de IVA, ou sei lá o nome, que eu nunca consigo gravar. Não sei por que não pôs IVA logo de uma vez, que era mais fácil. Mas a gente vai pagar, se bobear, vamos estar com uma taxa maior ainda. E o cashback, aí é outra conversa também sobre isso. Então, a pergunta é, onde é que a gente consegue fazer uma reforma tributária que responda à justiça tributária que é tão desejada no nosso país, tão necessária para a gente ter um país um pouquinho mais justo, onde nós não tenhamos o número de 99% da população com renda menor que R$20.000. Porque R$20.000 é a renda boa. Nossa, o dinheirama. Mas nem vou entrar na diferença que existe entre 1%, entre quem ganha R$20.000 e quem ganha R$1.600.000, R$2.000. Não vou entrar nisso. Mas R$20.000 em comparação com 99%, ou pegando 90%, que eu acho, se não me engano, está 6, 7 mil aí o início dos 90%. Gente, isso não é nada. Uma família de 4 filhos, isso não é nada, né? Para ter os direitos todos adquiridos. Então, assim, a questão que fica é que é preciso mexer na reforma. E mexer na reforma significa mexer no imposto de renda. É imposto dos super ricos? É. Eles fazem muito lobby? Fazem. Mas vocês também podem fazer. Eu sei que quanto mais subir o imposto de renda, mais vocês vão pagar imposto, né? Porque vamos combinar que vocês não estão abaixo dos 20 mil. Vamos combinar assim que vocês estão próximo, né? Próximo ali. Vocês não estão naquele que ganha ali os 6 mil, 7 mil, não estão. Eu sei porque minha mãe foi da Receita. Ela não era auditora, não. Ela era técnica do Tesouro Nacional, mas eu sabia de tudo que ela me contava. Então, assim, eu acho que aí tem um papel importante. Para a tributação de super ricos, para o aumento das faixas salariais, né, que Luciana também falou disso. Então, assim, não adianta só, eu entendo muito o presidente querendo, né, que aumentar aí o piso lá para as pessoas, agora está 2.200, se não me engano. Isso é muito importante, mas se você não aumentar os outros, você vai ter um achatamento ali, porque quem está lá em cima, no pico da bandeirinha, continua protegido. E a classe média não fica protegida. E os profissionais como vocês, que são profissionais, né, que têm um valor salarial diferenciado, também não fica protegido. Então, eu acho que tem aí uma batalha para a segunda etapa da reforma tributária, que eu quero mesmo chamar a consciência de vocês. Mobiliza, se junta, faz lobby, faz o que for, mas mostra que vocês não estão de acordo com tanta injustiça tributária no nosso país. E a última coisa que eu queria dizer, foi com carinho que eu fiz essa chamada, viu? Muito carinho, muito afeto. É o seguinte, gente, assim, esse agora é só um detalhe, não é uma coisa tão assim, mas para mim é importante. Então, eu me sinto na liberdade de poder falar com vocês pelo respeito que eu tenho pela FENAFISCO. O mundo não é rosinha, azulzinho mais, tá? Então, assim, é outras cores também. É roxinho, é vermelhinho, né? Então, assim, essa representação que colocaram para nós, mulheres, que a gente encaixa naquela corzinha ali, os homens naquela corzinha, ela tem um significado mesmo de criar isso é que vai acabar, né? Falta 13, né? É como se fosse, cria dois caminhos assim. Hoje a gente é mais fluido, né? Então, eu acho que a gente tem que se representar também dessa forma mais fluida, não ser encaixada, e eu espero que tenha muitas mulheres na direção da FENAFISCO. Eu já não acompanho mais tão de perto, então eu não sei como é que está hoje a composição. Nos fiscos estaduais, aqui, no Sindifisco, né, eu também não sei como é que são nos estados, mas eu queria dizer que esse balanço de gênero
na direção, nos processos de construção e de raça, eles são muito importantes para ter uma organização mais forte e mais próxima do que representa a nossa sociedade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, e eu vou ficar aqui até amanhã para ouvir vocês e aprender muito com vocês. Obrigada. Obrigada, Kátia. Assim, eu acho que está tendo muita ponte aqui entre o que todo mundo está falando, né? Ontem, a senadora Tereza Leitão falou da questão da política, a pouca representatividade, falamos aqui também. Mulher é um mito, viu? Mulher gosta de política. Que falta realmente estímulo e oportunidade. Aprendi mais uma hoje, dessa coisa da regressividade, a falácia que quer dizer, dentro de uma parcela da população, tem a progressividade, né, para quem está embaixo. Acaba sendo tributado excessivamente a população mais abaixo da pirâmide. Então, acho que a gente está desconstruindo e aprendendo coisas novas aqui. Eu adoro isso. Passo a palavra agora à Benilda. Lembrando, pessoal, que no QR Code aqui, que de vez em quando aparece no painel, já está liberado para as perguntas. Então, pode ir fazendo, que ao final, Débora vai ler. Por enquanto, ainda não tem nenhuma, mas terá. Vamos aguardar os colegas aí com os questionamentos. Bom dia, gente. Alegria enorme estar com vocês aqui. Eu sou Benilda Brito, uma mulher negra, lésbica, sou de axé. Eu sou quilombola, moro lá no Quilombo do Açude, na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Sou 50 mais e gosto muito de me apresentar assim, porque acho que essas identidades é o que atravessa o meu corpo, historicamente silenciado. Muita gente falou aqui, mulheres negras. Então, eu sou uma mulher negra que vem falar da gente e refletindo um pouco sobre isso. Sou namorada da Marta, a Marta está ali, ó, minha namorada, obrigada. Daqui a pouquinho ela vai embora, ela vai voar, ela mora no Rio. Estou falando isso, importante, né? Fazer autodescrição. Eu sou uma mulher negra retinta, pele preta. Eu sou uma mulher preta negra, porque negra a gente soma pretos e pardos, né? Então, eu sou uma mulher preta negra. Estou usando aqui as tranças na altura do ombro, com uma fibra, um vestido mostarda, um lenço vermelho, porque hoje é quarta-feira, dia de minha mãe Iansã, então a gente homenageia muito Iansã e Xangô no dia de hoje, com a cor vermelha, e estou com um sapato preto. E é desse lugarzinho aqui que eu quero que a gente pensa, dessa diversidade que é o país. Não faz sentido políticas únicas, formas únicas, tratamento único em um país tão plural como é o nosso, como é o Brasil. Na nossa religião de matriz africana, Iansã, que é o dia de hoje, minha mãe, é aquela que é representada pelo bambu. O bambu é uma árvore que tem raízes muito sólidas, e quando venta, o bambu faz reverência ao vento. Ele abaixa e depois ele levanta. Iansã também é representado pela borboleta, que é símbolo de transformação. Xangô é da justiça. Então, fazer esse debate no dia de hoje, Glauco, muito obrigado, viu, pelo esse convite, é extremamente importante, porque o Xangô é aquele que bate o martelo. Não é assim, vocês do direito? Quando o juiz dá o veredito, ele bate o martelo e fala, está dito, está feito, está pronto. A gente também acredita em Xangô, a gente olha para Xangô assim. Mas eu vou pedir licença para minha mãe e meu pai pelo dia de hoje, e quero falar aqui para vocês, é de Oxum. Oxum é orixá para nós, e eu gosto muito de discutir isso, porque o racismo religioso é muito presente nas relações humanas, o que dificulta um meio ambiente equilibrado, que um dos desafios que a gente vai discutir aqui é o epistemicídio, é quando a gente conhece só uma história, só uma verdade, só um povo, só uma cultura. Curioso da nossa religião, que eu acho que, como eu trabalho com várias empresas, as pessoas falam assim, falar de orixá, coisa chata, mas aí a pessoa fala comigo assim, não, estou precisando tomar um banho de mar, que eu estou com uma ziguezeira, e quem não está no mar é Iemanjá, velho. Quando eu estou nervosa, Benildo, eu vou caminhar no mato, e quem está no mato, para nós, é o Oxóssi, é a energia que te movimenta, que te dá equilíbrio, que te energiza. Então, eu olho em cima da mesa das pessoas, nos escritórios, um potinho de comigo, ninguém pode,
um salzinho grosso, uma espada de São Jorge, uma arruda. Eu fico pensando, as pessoas manifestam a religião de matriz africana, mas tem muito racismo religioso para silenciar a gente, que também tem outra forma de ver o mundo, que faz parte de pensar nos epistemicídios. Mas vou pedir licença para a mamãe, Yansan, e para meu pai, Xangô, para falar de Oxum, porque Oxum ela tem um título, para nós, mulheres negras, de Yalodê, assim como Nanã, que é a orixá mais velha na nossa religião. Oxum, quando Olodumare, né, que é o Deus Supremo, resolveu criar o mundo, ele chamou os orixás homens todos e falou, vem, Xangô, vem, Ogum, vem, Oxóssi, vamos criar o mundo aqui, vocês vão pensar em um mundo legal, mas chama as mulheres. Claro que eles não chamaram. Juntaram entre eles e foram discutir um jeito de criar o mundo. Quando Oxum soube que eles estavam fazendo o mundo sem chamar as mulheres, Oxum chamou a mulherada e falou, então tá, o mundo vai ser sem a gente, deixa aí lá. Mas, a partir de hoje, nenhuma mulher vai parir. Nem um rio, mar vai dar peixe. Nenhuma árvore vai dar fruto. Nenhuma semente vai germinar. E é claro que o mundo não deu certo. Eles voltaram para o Olodumare, mas o mundo não está dando certo, a gente está tentando. E o Olodumare perguntou, vocês chamaram as mulheres? É sobre isso. É sobre romper com esse modelo único, unilateral, machista, hétero, cis, que a gente carrega na sociedade, para pensar políticas públicas. Não tem jeito da gente não discutir desigualdade. E Oxum, como estrategista que é, né, aquela do espelho, do dourado, da cachoeira, da água doce, muita gente fala, ela é muito vaidosa, porque a mulher é muito vaidosa. Oxum, extremamente estrategista. Porque quando ela olha para o espelho e dança, ela está enxergando no espelho os inimigos, os perigos, o que está por trás. Essa é a nossa sagacidade feminina. A pergunta não é, você que é a professora, você que é a CEO da empresa, você que é a diretora, a pergunta é, como é que você conseguiu, em um país de extrema desigualdade, como é que você chegou ali? É sobre isso que a gente precisa pensar. Como é que a gente dá conta de sobreviver a um país que foi o país que mais invadiu o continente africano em toda a história da humanidade? Nenhum país do mundo invadiu tanto a África como o Brasil e trouxe negros para cá, sequestrou negros para cá na condição de escravos. Porque nós não éramos escravos. Nós somos escravizados aqui. Ainda tem gente que pensa que a África era um lugar que a gente andava lá pelado, comendo banana no meio da selva. Não era. O projeto de sequestro, de invasão ao continente africano, ele tinha tudo mapeado. Que região de África eu vou pegar os negros que dominam técnicas de mineração? É por isso que teve o ciclo do ouro. Levou lá para Minas Gerais, meu estado. Que região de África eu vou pegar o negro que domina a arquitetura? Por isso você anda em Recife, vê essas cidades lindas, esses negócios lindos aqui. Quem é que construiu, se a gente não podia nem frequentar a escola? Quem é que plantou algodão, cana-de-açúcar, café? Quem acumulou o capital primitivo desse país na condição de escravizado? Foi meu povo. E a gente vai fazendo o quê? Tampando os buracos das políticas públicas, porque as estratégias de sobrevivência a gente também inventou aqui de forma coletiva, porque é isso mesmo. A professora disse aqui, a Lei Áurea tinha 2 artigos. Isabel, um dia, no 13 de maio, fala assim, está todo mundo livre. Para ir para onde? Para comer o quê? Para fazer o quê? Se o Brasil foi o país que mais invadiu a África, ele podia dizer assim, mete todo mundo no navio negreiro de novo e joga lá na África. Não, silêncio. Vocês estão livres, vão aí, ó. E mais, Isabel, ela não só não assinou a nossa carteira, como ela disse assim, que venham os imigrantes, vocês terão casa, trabalho, terra, comida. E eu, passeando aqui em Recife, tive o prazer, no sábado, de ir na festa de 40 anos do MST, os 25 anos da campanha pela educação. Eu estava lá no Armazém do Campo, mas o caminho para lá eu fiquei olhando o monumento de imigração japonesa em 1892. A abolição acontece em 1888. 3 anos após a abolição, a Constituição Federal Brasileira vai proibir de votar todos os pobres e mendigos. Quem são os pobres e mendigos? Que não têm direito ao voto, porque o voto é a expressão de uma possibilidade de democracia que a gente nunca experimentou.
Porque um princípio da democracia é exigir que você olhe para mim como igual, como semelhante. E não essa lógica, a gente vive nos racismos do Brasil. Por isso que eu não falo de racismo no singular, eu falo de racismo sempre no plural. Seja o racismo climático, o racismo ambiental, o racismo estrutural, o racismo religioso, o racismo escolar. Porque quando repetidas violações de direito recaem sobre um povo que tem as mesmas características raciais, ou seja, quando pessoas do cabelo crespo, do nariz chato, da pele preta, não têm acesso à escola, não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso ao salário, à carteira assinada, isso não é coincidência, isso é um projeto. A gente precisa falar sobre ele. A Isabel fala que venham os imigrantes, vocês terão casa, trabalho, terra, comida, tragam suas famílias. Não vieram pessoas ricas, não. Não eram pessoas intelectuais formadas na universidade. São pessoas que vieram trabalhar, e por isso a gente comemora 1891. A migração japonesa chega em Recife, aí estou olhando, né? Eu estava lá na festa e eu tive o prazer de fazer uma fala e convidar a Ilha de Itamaracá, que foi o show dela, foi em seguida. E eu fiquei olhando aquela mulher monstro, grande, preta, cantando ciranda, e eu pensando, cara, quantas coisas o nosso povo fez e faz que não é visto, não é valorizado. Porque eles, em nome dos racismos, o olhar que as pessoas têm para nós é, primeiro, de não ser pessoa humana. Porque a violência do racismo é isso. Um dos livros que eu publiquei, eu falo sobre isso. Bullying, não. Isso é racismo. Bullying também é violência, mas enquanto o bullying te descaracteriza, o racismo te desumaniza. Por isso que vovó era chamada de macaca, mamãe era chamada de macaca, eu sou chamada, meus 3 filhos são, meu neto foi chamado na creche outro dia de macaco. As pessoas não mudam nem a forma de nos olhar. Elas reproduzem isso. É isso que a gente vai ver aqui. Se a gente não romper, primeiro, com o epistemicídio, que é uma história só, uma cultura só, o enfrentamento aos racismos, a gente não vai ter discurso de igualdade. Aí, sim, isso vai ser uma falácia, sim. O que eu percebo? Quando a professora mostrou aqui os dados e a universidade enegreceu, sim, muita gente foi contra as cotas. Muita gente foi contra, porque as cotas só acontecem em 2001, quando o Brasil vai lá para a África, volta para a África, para discutir na Conferência de Durban, a Conferência contra o Racismo, a Xenofobia, todas as formas de discriminação. O Brasil reconhece, junto com 173 países, pela primeira vez na história, que a origem da desigualdade social toda brasileira está ligada à escravidão, ao processo de escravidão. Nenhum tipo de política de ação afirmativa foi feita de discriminação positiva nesse país, para a população negra. Até 2001, quando vem as cotas. Aí você enegrece a universidade. Sim, não vai dar conta. Negro na universidade, todo mundo é a favor das ações afirmativas. Mas, quando falou de cota para negros na universidade, até os mortos se levantaram do túmulo. Porque isso significa mexer na desigualdade. Tem discriminação positiva? Tem, sempre teve. Teve lei de cotas, lei para branco, tem o tempo inteiro nesse país, lei das terras, lei do boi, tinha lei de tudo, se a gente voltar da história. Discriminação positiva, vaga para pessoa com deficiência num concurso público é importante? É direito? É. Por quê? Porque elas têm menos acesso ao mercado de trabalho. Estacionamento no shopping para a pessoa idosa é importante? É. Discriminação? É. Positiva? É. Porque a pessoa idosa estaciona com mais dificuldade. Pessoa com deficiência, a gente enxerga. Caixa no supermercado para a pessoa exclusividade, caixa no banco com exclusividade, a gente desenha políticas para quem a gente acha que merece acesso. Ninguém reclamou. Eu viajo muito, eu vejo lá na hora de chamar para o voo. Atenção, passageiros do Azul, para o voo 3438, com destino, são prioridades no embarque, falando, e portadores do cartão diamante. Ninguém fala assim, mas espera aí, por que o portador do diamante? Ele passa na frente de quem tem uma deficiência, um direito social, por um direito o quê? Financeiro. E a gente não discute isso. E vai indo, essas lógicas. Quando falou em discriminação positiva, vaga para negros na universidade, naquele momento, o Brasil tinha 1,7% de estudantes negros na universidade, as pessoas chiaram. Um absurdo! Isso não, porque significa que o seu dentista, o seu médico, o seu advogado, o seu chefe pode ser uma pessoa preta. O que não seria uma surpresa para nós no Brasil, considerando que o Brasil tem 56% da população negra. O Brasil é o segundo país de maior população negra, fora do continente africano, é a Nigéria.
Só tem um país em África, lembrando que a África tem 56 países. Só tem um país mais negro do que o nosso Brasil, que é a Nigéria. Mas aqui a pessoa fala assim, o meu pai é preto, a minha irmã é branca, eu sou preto e meu irmão é branco. Não é possível. O racismo também fez isso com a gente, negar a nossa identidade. Por isso a gente precisa estudar a nossa árvore genealógica. Se seu avô é preto, como é que você pode ser branco? Você não é. Mas afirmar a identidade, quando a gente cola a cor a qualquer identidade fragmentada, vulnerabilizada, a situação piora. Ah, Benilda, mas a menina é trans é negra? Ah, mas é mulher, mas a mulher é negra porque a hierarquia do Brasil é assim, ó. Quem ganha mais aqui? Homens brancos. Depois, mulheres brancas. Depois, homens negros e, por último, mulheres negras. Ou seja, ser homem é bacana se ele for branco. Ser mulher, numa sociedade patriarcal, misógina, machista, é muito difícil? É, mas se ela for branca, ela está acima do homem negro. Esse país discute raça. Isso não tem a ver com social e nem com gênero. Raça é predominante para definir quem acessa o quê. É isso que Michel Foucault chamava de biopoder, que a gente estudou aí na universidade. O biopoder, quem tem o poder da vida, o poder da morte. Mas a Shirley Baby, um camaronês, africano, filósofo, falando Foucault. Tem um outro conceito que a gente precisa pensar, que é a necropolítica. É quando você deixa de morrer. Você não mata, não, mas você mantém sobreviventes numa injustiça social, da qual a tributação faz parte o tempo inteiro. Quem é que ganha auxílio emergencial? Kátia trouxe os dados. Quem é que está na Bolsa Família? Quem é que chefia a família? Por isso que a pergunta é, como é que você consegue? Como é que você consegue driblar essa necropolítica? Porque quando essas repetidas violações caem nesses grupos, e a gente vai criando estratégias individuais de sobrevivência. As irmandades que existiam no tempo da escravização, da escravidão aqui no Brasil, eram irmandades que pensavam no coletivo, porque a nossa lógica financeira é coletiva. Ter acesso à universidade não garantiu mexer na regra da desigualdade social. Eu trabalho com diversidade dentro do mercado de trabalho. Quando um jovem preto consegue um emprego, uma menina preta consegue, ou tem uma aceleração de carreira, ninguém corre para viajar para o exterior, para comprar um carro, não. A gente vai fazer, sabe o quê? Pagar a prestação da mamãe, construir a casa da minha tia, a minha avó vai sair do aluguel, a minha irmã está devendo a prestação não sei aonde, porque a nossa lógica de dinheiro, ela circula entre nós, porque nós somos um povo que, quando Isabel aboliu a escravidão, nós sobrevivemos por nossa própria sorte. Então, você vai ver na Bahia, por exemplo, a Irmandade do Mingau. No tempo da escravidão, as mulheres pretas corriam lá e davam mingau de madrugada, mas, enquanto isso, estava discutindo o plano de fuga para os quilombos, as comunidades quilombolas. A Irmandade de Gueledés, aquelas mulheres que usavam máscara para não mostrar a cara, para não ser reprimidas depois, mas que iam fazendo altas articulações políticas. É por isso que a gente dá conta de manter o orçamento doméstico. Você vai pegar as protetora dos desvalidos, a Irmandade que tem na Bahia, imensa, que só é a primeira vez, em 50 centenários, tem uma mulher preta que está dirigindo essa Irmandade, que discutia economia. Vamos pegar dinheiro ali, vamos comprar a abolição, vamos comprar ali a carta de euforia, vamos levar assim, você vai ter uma boa morte. A Irmandade da Boa Morte garantia não só que a gente não tivesse o corpo jogado depois de assassinados pela violência da escravidão, mas também uma vida digna pela previdência social. Nós temos uma proposta de um pacto civilizatório para esse país diferente, que parte por um princípio de igualdade, de fraternidade, de união. Porque eu estou convencida, gente, que a gente vai ter que encarar o debate da desigualdade. Enquanto tiver desigualdade nesse país, com essa estrutura desenhada, projetada, mantida, engessada, que nega a existência de outros povos, de outra cultura, a gente não vai avançar. Não adianta. Não adianta a crise climática, não adianta ODS, os 17. Você vê os 17, em todos eles impacta diretamente na vida do povo preto, mas nenhum fala de negro. Os 17 ODS, ele vai falar de mulher, de indígena, de criança. Eu estudei todos os 17. Por isso, o presidente Lula, agora, nesse ano, criou o 18º. Só no Brasil. Eu também estava em Genebra, fazendo a avaliação da década de afrodescendentes que a ONU fez. 10 anos, o mundo para, vamos olhar para o povo preto, afrodescendente no mundo. Qual que é a situação? 2015 acaba a década. Eu estava em Genebra esse ano com um punhado de gente.
Nenhum país conseguiu fazer o para casa dos últimos 10 anos da década do afrodescendente. E qual foi a decisão que a gente tomou em Genebra? Mais 10 anos. E eu, Benilda, fico me perguntando quantos anos mais. Não adianta a Agenda 2030, que está todo mundo discutindo aí. Os 5 P's: planeta, prosperidade, pessoa, paz, parceria. Qual que é o lema da agenda? Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém fica para trás. Mas quando você traz os recortes de raça, tem uma galera aí que está historicamente para trás. Então, a gente precisa ver qual que é o lugar nisso, porque não existe neutralidade no enfrentamento aos racismos. E os números passam por aí. Se você não é uma pessoa contra o racismo, você é a favor dele. Se você não se posiciona contra, você se posiciona a favor dele. A gente precisa pensar. É por isso que eu quero dizer que eu concordo, Kátia, muito, minha amiga, no lilás. Existe uma história do Outubro Rosa, da cor de rosa para a mulher, que é frágil, que no mês de março, né, as 127 trabalhadoras, no dia 8 de março, dia da mulher, elas estavam lá trabalhando na fábrica de tecido, e a cor era rosa do pano. Quando eles fecharam a fábrica, togaram fogo, que elas estavam querendo fazer greve para diminuir a carga horária de trabalho de 16 para 10 horas, que não aguentavam mais, chefes de família, mulheres negras. E aí elas estavam pintando o tecido de lilás, por isso, de rosa. Por isso que muita gente fala que rosa é a cor da mulher, né? E o azul do homem, que é o forte, né, dominante em relação à rosa. Mas eu sou dessa linha aí do lilás, que o lilás é a mistura do azul com o rosa, para a gente poder discutir dignidade, igualdade e justiça. Então, é para isso a gente vai precisar de misturar essas cores. A gente vai precisar sair da nossa zona de conforto. A gente vai precisar pensar que o mundo é diverso, mas que nesse mundo diverso cabe todo mundo. E o meu problema, gente, não é nem um problema. As pessoas perguntam, Benilda, você tem amigos brancos? A nossa briga não é a pessoa branca. Eu tenho um monte de amigo branco, um monte. Já namorei mulheres brancas, não é isso. A nossa briga é contra uma hierarquia racial que congela e mantém com extrema desigualdade o povo preto. Mas eu ainda sou muito otimista de pensar que o que vai salvar a gente, além da verdade, é o afeto. Se a gente conseguir se enxergar, se a gente conseguir se respeitar, eu ainda acho que a gente tem jeito. Axé. Gratidão. Obrigada, Benilda. Fiquei sem palavras. Eu acho que é tudo muito forte, né? A gente escutar toda essa história e o contexto e tudo mais. Fiquei impactada. Temos perguntas, Débora? Temos. Alô? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né? É uma honra estar aqui. Eu queria agradecer também o convite, né, para estar aqui nesse painel. Nós tivemos aqui 3 exposições que foram para nós muito importantes, significativas, né? Não é assim. Nós discutimos muito, falamos muito sobre o sistema tributário, mas os recortes de raça e gênero, né, que na realidade passa pela justiça social, né, você compreender como o nosso sistema tributário ele é injusto, né, e quais são os setores que mais sofrem com essa injustiça do nosso sistema, né? Então, nós tivemos aqui vários dados, né? Kátia trouxe para nós muitas informações também. A professora Luciana fez um recorte histórico, Benilda também. Então, como as mulheres são penalizadas nesse sistema e as mulheres negras, né? Como a gente... E aí, Kátia também fez uma provocação para todos nós, né? Para todas e todos.
para que a gente possa, de fato, compreender essa injustiça e não deixar que essas injustiças sejam normalizadas, né? Então, eu acho que isso a gente tem sempre que se indignar com as injustiças que existem no nosso sistema, né, e na nossa sociedade. Eu tenho aqui, nós recebemos, né, perguntas. E tem uma pergunta da Lucilene, do Cidifisco de Minas, tá, para a professora Luciana. Professora Luciana, falaste que as mulheres conquistaram a inclusão na educação através do vestibular porque são competentes. Entendo que as mulheres conquistaram também a inclusão no serviço público porque são igualmente competentes. Como avançar na inclusão nas direções dos órgãos públicos e das entidades representativas? A política de cotas ou a paridade são soluções? Oi. Obrigada. Esqueci o nome de quem perguntou. Foi Lúcia? Lúcia. Lucileide. Luci. Obrigada pela pergunta. Veja, acho que é um caminho, né? Não é o único, mas é um caminho, né? Nós precisamos, no âmbito do judiciário, estamos enfrentando essa questão agora, né, da inclusão da mulher nos tribunais, né, das listas, na verdade, que vão compor os tribunais. Nós estamos enfrentando, né, essa questão agora por uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. E é evidente que essa decisão ela só ocorreu porque nós temos mulheres nos tribunais superiores, né? É evidente. Então, assim, nós precisamos das mulheres nos tribunais superiores, e não apenas no judiciário, mas em todos os poderes do Estado, justamente para viabilizar esse tipo de mudança, né? Então, sem essa representatividade, veja, não é que os homens não sejam a favor, é que eles não vão lembrar, eles não vão reivindicar. Tá? Então, assim, a gente precisa da mulher nesses postos de poder para que elas, através da sua voz, possam reivindicar, na verdade, essa equidade e essa igualdade. Eu esqueci de mencionar na minha fala, e aí eu queria só registrar que, em 2020, nós publicamos, o meu grupo de pesquisa, um livro chamado Política Fiscal e Gênero, né? E, quando eu estava escrevendo o artigo naquele livro, eu fui dar uma olhada lá nas questões relacionadas ao imposto de renda e eu identifiquei, Benilda, que na declaração de imposto de renda, quando nós declaramos, o fisco pergunta tudo para a gente, né? O nosso gênero, onde é que a gente mora, onde é que qual é a nossa ocupação, uma série de... Não pergunta a nossa raça. E, por conta disso, isso é um fator tão importante, tão relevante de registrar. Por quê? Porque isso impede que aquelas pesquisas que eu referi a vocês, que a Receita Federal faz, que essas pesquisas saiam com recorte de gênero. Então, a gente não sabe dizer, na verdade, na temática da renda e da tributação da renda, o lugar que a mulher negra ocupa, tá certo? Justamente por quê? Por conta de uma omissão no formulário de declaração. Gente, e por que isso? Possivelmente por falta de representatividade nos quadros da Receita Federal de pessoas negras. É muito provável que seja por isso, né? Então, é importante, eu queria ressaltar e registrar por que a importância da representatividade. Porque a representatividade é que vai viabilizar essas vozes e essas falas que vão gerar a possibilidade de mudança social. E eu quero deixar claro aqui, como a Benilda também, como a Kátia, não é que sejam falas que os homens não possam, na verdade, fazer também, mas eles não farão. Lamentavelmente, por quê? Porque eles não sentem, na verdade, eles sequer sentem. Veja, eu, em 2020, fui identificar que, na declaração de imposto de renda,
não perguntavam qual é a raça num país como o Brasil. E eu só fui identificar isso porque, quando eu fui para as pesquisas da Receita Federal, eu fui procurar o recorte de raça e não tinha. Cadê a pesquisa para eu saber onde é que está a mulher negra, o homem negro, no que diz respeito à tributação da raça? Não tem. Não tem por quê? Porque não está no formulário. E por que não está no formulário? Possivelmente por falta de representatividade. Tá? Então, assim, eu queria explicar, né, através desse exemplo, dessas palavras, por que é tão importante a gente ter mulheres, né, nesses cargos de liderança. Justamente porque a presença delas lá, através da sua fala, de sua representatividade, que vai poder provocar e promover as mudanças sociais que a gente está reivindicando com muita justiça. E que a gente está vendo agora num ambiente extremamente conservador, extremamente masculino, como é o caso do Poder Judiciário brasileiro, seja ele no âmbito federal, como também nos âmbitos dos estados da federação. Eu espero ter respondido a pergunta. Nós combinamos aqui, e devido ao tempo, né, eu vou ler, tem mais 3 perguntas, eu vou ler as 3 perguntas, e aí vocês podem responder, todas vocês, e com as considerações finais. Eu acho que a gente já está com o tempo, né, já. Então, vamos lá. Quais ações concretas podem ser realizadas em relação aos negros que são contra as políticas afirmativas, seja por opção política ou por cabresto religioso, muito presente nas comunidades mais pobres, onde o fundamentalismo religioso avança rapidamente? Considerando a importância das cotas raciais para promover a equidade no acesso ao serviço público e reconhecendo os desafios na implementação desse sistema, qual seria, na sua opinião, a abordagem mais eficaz para garantir que as vagas reservadas sejam preenchidas por aqueles que realmente se enquadram no grupo-alvo da política afirmativa? Como podemos equilibrar a necessidade de um processo justo e inclusivo com a prevenção de possíveis fraudes, levando em conta as limitações tanto da autodeclaração quanto das comissões de heteroidentificação? Além de ser contra o racismo, que forma as pessoas que compõem o Fisco Nacional podem contribuir para diminuir as desigualdades de raça e gênero? Conhece algum exemplo prático? Em ambientes de maioria branca, principalmente de homens brancos, quais seriam os caminhos para destacar que as discussões de temas que envolvem questões de raça e gênero, como de minorias, mas sim questões de necessárias a toda a população? Em ambiente, vamos lá. Em ambiente de maioria branca, principalmente de homens brancos, quais seriam os caminhos para se destacar as discussões de temas que envolvem questões de raça e gênero? Eu acho que é isso. Está funcionando? Tá. Eu vou fazer alguns... eu vou fazer um comentário aqui. Eu não estou vendo a turminha dali, ó. Oi. Aquele dali, tá? Vou fazer rapidinho, tá? Podia pôr 3 minutos ali para mim. É o seguinte, comentário geral, né? Primeiro, essa coisa de cotas versus competência. O meu comentário em relação a isso é que nós temos uma dívida. Não é que eu estou dizendo que as pessoas negras ou as mulheres não são competentes. Mas a questão de raça não é questão de competência. Competência entra em outro momento. A questão das cotas, ela é uma reparação mínima que a gente faz. E a gente precisa entender isso. Porque se você tem uma pessoa que é excluída de tudo, por exemplo, pega o inglês, vai contratar uma pessoa, precisa ter inglês. Você já cortou metade da população negra, já foi embora. Tem que ter inglês, as pessoas não têm direito à educação completa, né? Não têm o acesso.
Então, assim, eu acho que as cotas, para mim, aqui é uma posição mesmo, e eu respeito quem pensa diferente. Mas, para mim, cota é indiscutível o papel que a cota tem para você transformar, seja um local de trabalho, as diferentes instituições que existem na sociedade. Acho que as novelas hoje são um bom exemplo. Mudou as novelas, pelo menos da Globo, né? Já deu uma melhorada. Já você consegue ver mais cara de Brasil. A outra coisa eu vejo as discussões do Bolsa Família, sempre tem a discussão de fraude. Então, é engraçado, né? Porque a discussão de fraude, que é uma fraude irrisória diante da quantidade de milhões de pessoas que o Bolsa Família sustenta, né, apoia, e eu fico pensando, né, na quantidade de fraude que existe dos super ricos, que escondem seus impostos, que não pagam seus impostos, que usam todos os mecanismos possíveis para pagar menos, que usam os paraísos fiscais. E eles estão todos aí navegando no poder. Né? E ninguém discute, ninguém faz uma recriminação, não há uma investigação da mídia para falar, gente, esse fulano aqui, bilionário, escapole do imposto, desce dessa forma. Então, assim, a gente vê que a questão de fraude, ela também fica muito centrada naquele pouco de quem tem nada, e não naquele muito de quem tem muito, e que são muito poucos. Né? E o outro ponto, para mim, que é uma discussão, não é do Brasil só, né? É essa coisa desse senso de minoria e maioria. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala do Congresso, os dados que eu trouxe, é uma maioria de homens brancos. E, por isso, não representa a sociedade. Porque nós mulheres não somos minoria e as pessoas negras não são minoria, elas são maioria da sociedade. Então, eu, se fosse parlamentar, eu sempre ia começar falando, olha, nesse espaço aqui que os brancos homens estão usurpando da maioria das mulheres, entendeu? Porque eu acho que quando a gente pensa de que, quando a gente fala das mulheres, quando a gente fala da população negra, a gente está falando da maioria do país, a gente consegue se empoderar um pouco mais para fazer o enfrentamento também. Porque eles, os homens brancos, num espaço, por exemplo, como o parlamento, de forma alguma, são a maioria da representação da sociedade. Ó, 3 minutos, viu? Olá, tá, Fábio? Gente, eu queria, na verdade, nessa oportunidade que eu tenho de fazer umas palavras finais, né, fazer essas palavras chamando a atenção para o fato que eu também sou do fisco. Tá? Eu sou do fisco estadual na Procuradoria Fiscal, então eu atuo na dívida ativa do Estado de Pernambuco, e isso me coloca numa posição que eu consigo, a partir da minha atuação profissional, sentir um pouco como é a de vocês. Tá? Então, a gente, às vezes, fica muito envolvido naquelas questões mesmo técnica de arrecadação. Né? É o papel de vocês, como profissionais, e o meu, arrecadar mais. Né? A gente trabalha para o Estado ter uma maior arrecadação. Mas eu acho que uma forma de nós nos envolvermos e de nós podermos melhorar a sociedade é nós tomarmos a consciência que o nosso papel como fisco é esse, mas, acima de tudo, também construir um ordenamento tributário que seja um ordenamento sensível a essas questões que a gente está tratando aqui. Então, é, acima de tudo, a gente ser capaz de se envolver nas discussões, não apenas aquelas discussões cotidianas da gente, da relação fisco-contribuinte, mas naquelas questões, né, maiores que colocam a tributação no âmbito de uma discussão entre o Estado e o cidadão. O cidadão como aquele que financia o Estado brasileiro. E aí é necessário o nosso envolvimento nas discussões de política fiscal no Brasil. Isso é muito feito através, por exemplo, das Federações Nacionais de Fisco. Né? A gente vê a atuação desses organismos, no caso, numa perspectiva de inclusão desse debate. Agora, não basta que seja só nesse âmbito. A gente precisa trazer essa preocupação para o nosso âmbito pessoal de pensamento, de reflexão,
de crítica. E isso é muito rico. A gente faz muito isso na universidade. Eu, na Procuradoria do Estado, não vejo essa preocupação. Né? Então, a preocupação, eu acho que é porque a gente já tem tanto trabalho, e é tão penoso, na verdade, o trabalho, que a gente deixa de fazer uma reflexão social sobre a condição do trabalho que a gente realiza. Tá? Então, eu queria chamar a atenção de vocês da importância desse envolvimento, dessa reflexão crítica. A gente está com um processo de reforma tributária em andamento no nosso país. Uma reforma tributária que foi promulgada o ano passado na Constituição e que a gente está em fase de discussão das legislações complementares. Então, é muito importante a participação e a reflexão de cada um que trabalha no fisco, seja no âmbito da arrecadação da administração tributária, seja no âmbito da arrecadação da dívida ativa, de fazer essa reflexão e trazer essa preocupação com a questão social sobre quem recai essa tributação, quem é que está pagando mais imposto nesse país. É justo isso que está acontecendo? A gente incorporar, na verdade, questionamentos sobre justiça fiscal, justiça tributária. Tá? E não apenas, o que é importante também, a gente trabalhar, a gente atuar para aumentar a arrecadação do Estado. Né? Então, nós somos pagos para isso, a gente tem que aumentar a arrecadação do Estado. Mas, como cidadãos e também como agentes do fisco, nós precisamos nos questionar e fazer a reflexão sobre a justiça do nosso sistema tributário. E nós somos agentes, na verdade, importantes para uma mudança de um sistema tributário que é claramente regressivo, não apenas na perspectiva do consumo, mas, acima de tudo, na forma como se tributa renda e patrimônio nesse país. Muito obrigada. Eu acho que poucas coisas para acrescentar. Foi muita coisa dita que acho extremamente importante, mas políticas focalizadas. Das 3 coisas que me perguntaram aqui, eu queria chamar muita atenção que a gente tem que fazer política focalizada. Não existe universalidade com tanta diversidade. Então, a gente precisa focar mesmo, discutir percentual, as ações afirmativas é um caminho, e é um pacote, não é uma medida única, não é só cota para negros na universidade. Quando a gente reivindicou cotas, a gente também pediu melhoria nos livros didáticos, formação de professor. Nós estamos aí com 20 anos da Lei 10.639, que trabalha a obrigatoriedade da história e cultura africana nos currículos. E hoje é lamentável a gente perceber que a cada 10 secretarias municipais de educação, 7 não conhecem a lei. Uma lei que está aí há 20 anos, que é uma lei que modifica a Constituição Máxima, que é a LDB. E por que a gente garante atacar nas desigualdades e a falta de acesso? É para manter essa desigualdade social. Essas estratégias do fundamentalismo religioso, que alguém citou, fraude nas bancas de heteroverificação, negação da nossa identidade. É para a gente manter um desenho de desigualdade, de manutenção de uma hierarquia, de uma elite, que a gente chama aqui de branquitude. É o que a professora Cida Bento chama do pacto da branquitude. Não é que os brancos acordam às 5 horas da manhã para fazer uma negociação. É porque já está combinado. É por isso que você tem uma hegemonia racial em determinadas posições de poder nesse país. Porque, se você quer discutir desigualdade, você vai ter que dar poder. E dar poder significa tratar de forma desigual os considerados desigual para alcançar a igualdade. Então, para alcançar a igualdade, a gente vai ter que pensar. Alguém me perguntou assim, mas na prática, você vota em pessoa preta? O resultado das eleições desse ano é uma vergonha para a gente, um retrocesso no Brasil inteiro. O resultado das eleições municipais da vereança mostra o que a gente vai encarar daqui aos próximos 2 anos e aonde que entra a reforma tributária nisso. Você vota em pessoa preta? Você lê literatura negra? Você tem times negros? Você faz o teste do pescoço? Chegar no lugar, olhar para frente, só tem branco. Olha para o lado, só tem branco. Para o outro lado, só tem branco. Num país que é o 2º país de maior população negra? Como é que você não toma um susto com isso? De falar, gente, como é que eu fui num lugar, não tinha uma pessoa preta, só tem gente na faxina? E aí, na hora você vai discutir o imposto, justiça, sem discutir diferenciação e os racismos. Estava olhando outro dia inteligência artificial. Uau! Que bacana! Aí uma menina preta, jovem, dando uma entrevista falando, tem uma parcela grande da população que vai ser impactada com a inteligência artificial, com os carros automáticos. Sabia que os carros automáticos são silenciosos?
e eles andam aí, né, dirigem para todo lado, sem motorista, sem nada, aquela coisa, a gente fica assustada. Aí eu pensei, bom, se eles são silenciosos, a parcela que vai atingir são as pessoas surdas, porque aí eles não vão escutar o barulho do carro. Ela falou, não, são as pessoas negras, porque a inteligência artificial não lê pele preta. Quando a gente, na Covid, foi lavar a mão no dispensador de sabonete, que não saía, porque a minha pele preta, ele não faz a leitura. Mas quem é que faz a inteligência artificial? Como é que o racismo se mantém contemporâneo nas modalidades, nos desenhos sociais? Então, as bancas de heteroverificação são importantes, sabe para quê? Para ter gente preta também no Poder Judiciário, no Poder Legislativo. É para você chegar, não assustar, como as pessoas olham para a minha cara e falam assim, mas você que é a professora? Sim, eu sou a professora. Nossa, eu te imaginava tão diferente. Eu falo, mais baixa? Não, mais magra? Não, como assim diferente? Foi isso que a Luísa Trajano, lá do Magazine Luiza, fez. Ela falou, e ela é do Conselhão, eu também sou a Caixa, também é do Conselhão, e numa reunião lá com o presidente Lula, ela falava assim, presidente, eu fui na minha festa de aniversário, olhei para a minha festa, só tinha gente branca. Eu falei, uai, gente, tem alguma coisa errada. Aí ela foi andar pelo Magazine Luiza, a empresa dela lá, só viu que só tinha gente branca. Aí ela faz aquele edital que o Brasil inteiro gemeu. Vagas para estudante, para trainee, para estagiário, só negros. Porque a gente tem que focar. Se não tem preto, tem que colocar. E como é que você coloca isso? Participação popular, participação política, acesso a poder, igualdade, passa pelos números. Quando eu fui votar no segundo turno, e o voto para nós é importante, porque ele é uma forma de expressão. A gente até tenta acreditar que a gente está num país democrático, mas vamos lá, a gente vai tentando exercitar para, quem sabe, a democracia pega de verdade. E eu estava com a minha filha, eu com uma blusa branca, cheia de estrela vermelha, porque o voto é secreto, né? Então eu fui votar no segundo turno, e quando eu estava entrando na escola, passa um cara num carro e grita assim, ô macaca do Lula! Já vai a macaca do Lula. E eu estava muito nervosa no segundo turno. E racismo é violência. Ninguém brinca de racismo. Racismo é violência. Ninguém sofre racismo e sai sorrindo. Eu sou negão, que legal, não é? E quando eu estava votando, tremendo, apertando 13, eu lembrei da professora Lélia Gonzalez. A professora Luciana citou ela agora, socióloga, intelectual, negra, mineira. E Lélia tem um artigo que ela fala assim, o lixo vai falar. Mesma coisa que Carolina Maria de Jesus, escritora, se sentia, né, da autora do Quarto de Despejo, que teve seu livro publicado em mais de 60 línguas, reconhecido internacionalmente, e que as pessoas... Olha, Carolina, ela se alfabetiza também, mineira, escritora negra, e nós colocamos lá no Parque Municipal em Belo Horizonte agora 2 estátuas, uma de Carolina Maria de Jesus, uma de Lélia Gonzalez, dentro do nosso Parque Municipal, no centro da cidade. E eu falava assim, eu estou terminando mesmo, eu falava assim, nossa, que bom, né, gente, que essas estátuas são dentro do parque, porque tem guarda municipal, eles vão vigiar as estátuas, não vai depredar a estátua. Aí uma senhorinha falou assim, é mesmo, né, Benilda, porque até de aço eles querem acabar com a gente. Então, quando eu apertei o 13, eu apertei tremendo. Eu tinha acabado de ser chamado de macaca. Tinha acabado de sofrer uma violência racial, que a gente sofre todos os dias. Todos os dias a gente sofre violência de racismo. Todos os dias, das mais variadas formas. Até acredito que algumas vezes as pessoas nem queriam tanto assim, mas já está tão naturalizado. Como a menina disse para mim outro dia, você nem parece que é preta, você é tão inteligente. Falei com ela, você está vendo o tamanho da prática do seu racismo, que é isso? E aí, na hora que eu apertei o 13, eu lembrei de Lélia falando, o lixo vai falar. Eu sei por que eu estou votando no 13. Então, acho que essas atitudes nossas, que são aparentemente simples, elas têm um efeito imenso na tratativa social para as mudanças sociais. Então, não dá. Não é só uma alíquota do imposto, não é só o cashback, não é só discutir a linha branca ou a linha amarela, não, é discutir como é que a gente garante igualdade, garante justiça em um país que insiste em manter desigualdade, que insiste com uma necropolítica, que insiste com a branquitude. Por isso que eu clamo, chamo. Eu tenho 46 anos de militância, 55 anos de idade. As pessoas falam assim, você não cansa, não? Cansar para nós negros não é uma alternativa. A gente não tem essa alternativa do cansaço. E é por isso que a gente insiste no processo democrático, participativo de discussão. Se incomode, observe o que eu estou fazendo. Esse país está acontecendo tanta desigualdade, tão historicamente, e o que eu tenho com isso? O que eu estou fazendo com isso?
do lugar que você está. Porque todo mundo tem um lugar de fala. A gente precisa pensar qual que é o seu. É sobre isso. Obrigada, Benilda. Obrigada, Luciana. Obrigada, Kátia. Eu acho que terminamos aqui com uma fala muito forte, né? E necessária. E vamos fazer nosso papel de aprender e abrir o coração, abrir a mente, que somos todos seres humanos, né? A gente está aqui nesse mundo para fazer ele melhor. Considero encerrado o debate. Vai ter um coffee break. Só um minutinho, gente. Encerrando ao final do debate, nós gostaríamos de solicitar à senhora Débora Mora que faça a entrega de uma pequena lembrança aos membros do painel. Aproveitando, gente, eu registro a presença e agradeço da senhora Márcia Mantovani, secretária executiva de Gestão Tributária, secretária da Fazenda do Estado de Tocantins. Bom, pessoal...